Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos acompanhando pela Imperial TV, nas plataformas, nas redes sociais, no canal 3 da NET e da Claro, na televisão aqui que vai do Putim até Cruzeiro. Nós estamos mais uma vez aqui muito felizes e honrados por poder estar participando dessa programação Kadosh, maravilhosa e abençoadora para a nossa vida, amém? Eu quero ler com você e deixar aqui para nossa meditação nessa manhã algo muito poderoso que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito nesses dias. E eu quero falar a respeito de Atos, capítulo de número 12, o versículo 5, eu quero ler com você, que diz assim: assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Atos capítulo 12, versículo 5, amém? Eu quero falar nessa manhã com você, compartilhar algo a respeito de oração, o poder da oração, o poder da intercessão na realidade, né? O poder da intercessão da igreja, a intercessão que nós aprendíamos, né? Nós ouvíamos muito isso nas igrejas antigamente, nós ouvíamos algumas frases emblemáticas, que uma igreja forte era uma igreja de oração, que o melhor culto, o culto que você ia e você sentia o poder de Deus, era o culto da oração. Nós tínhamos vigílias nas igrejas, campanhas de oração, tínhamos momentos específicos de oração, e isso era muito bom, porque a oração, ela é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos. Nós vemos pela palavra de Deus que o próprio Jesus Cristo, ele orava e orava muito, a Bíblia nos relata muitos casos que Jesus ele buscava o monte nas madrugadas para se retirar dentre os seus 12 discípulos, dentre a multidão, e Jesus passava às vezes a noite inteira orando ao Pai, né? Orando ao Pai. Então, essa constância na oração, essa questão de nós sabermos que a oração, ela é sim algo muito importante, fundamental para o desenvolvimento da nossa vida cristã, para o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus e para o nosso crescimento espiritual. É isso que eu quero falar também com você nessa manhã, mas especificamente eu quero falar sobre a oração intercessória da igreja. Por quê? Porque a oração da igreja, ela tem um poder muito poderoso, e nós sabemos, né, porque o Tiago, né, ele escreve aqui na sua carta, e eu quero ler com você. Tiago escreve em Tiago capítulo 5, o versículo 15, e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Vamos ler a partir do versículo 13, Está alguém dentre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajando entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja e que estes orem para a pessoa enferma, ungindo-a com óleo. E a oração da fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometidos pecados, olha que coisa maravilhosa, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Em algumas traduções diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, no final do versículo 16 do capítulo 5 de Tiago. Então nós aprendemos pela palavra de Deus que a oração, ela é uma ferramenta poderosa que nós podemos utilizar, não somente quando nós estamos na nossa casa orando sozinho, mas também quando nós estamos em coletividade como igreja, quando nós buscamos, quando nós oramos de uma forma coletiva, como nós estamos nessa semana de oração na nossa igreja. Nós estamos aqui na nossa igreja numa semana de jejum e oração. Por quê? Porque são ferramentas espirituais.
são armas espirituais que nós temos que aprender a desenvolver e crescer nisso. Então nós estamos nessa semana orando e jejuando, e eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo nessa manhã de sábado, muitas pessoas estão tendo experiências com Deus, pessoas estão tendo experiências com relação à oração, porque quando a igreja se posiciona para orar, nós abalamos as regiões celestiais, nós causamos um impacto muito grande que talvez nós não tenhamos a real noção e impressão, que nós não conseguimos ver, mas quando nós estamos orando, é como se nós estivéssemos jogando uma bomba lá no terreno do inimigo. Então eu quero trazer para você aqui, nessa manhã, um testemunho de uma irmã, que ela estava orando, ela começou orando na segunda-feira, no primeiro dia de jejum e oração, ela começou orando por uma pessoa num outro estado, e na segunda tarde eu estive conversando com essa irmã e ela falou para mim: pastor, olha que coisa, na terça-feira, desculpa, à tarde, ela falou: pastor, que coisa, nós começamos o propósito de jejum e oração, eu estava ontem à noite, antes de dormir, orando pela vida de uma pessoa, e o Espírito Santo me levou a interceder por aquela pessoa, eu orei por ela, e quando eu fui deitar, eu mal cochilei, eu senti como se alguma coisa estivesse vindo para cima de mim, tentando me enforcar. E aí eu falei para ela, irmã, isso é um sinal que a sua oração, ela incomodou, ela causou efeito nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender isso, que nós quando oramos, nós não jogamos palavras ao vento, nós não estamos falando com a parede do nosso quarto, nós não estamos falando com a parede da igreja, mas nós estamos orando, nós estamos orando a um Deus vivo, que tem ouvidos e que ouve a nossa oração, aleluia. E aqui no livro de Atos, no capítulo 12, que foi o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você nessa manhã, nesse livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, ele relata a libertação de Pedro da prisão. O versículo 5 que nós lemos aqui, diz o quê? Que Pedro ele estava detido no cárcere. Pedro, ele foi por causa de uma intriga dos fariseus, dos maus religiosos da época. Pedro foi pego e foi tomado por eles e foi preso. Mais uma vez, no capítulo 3, capítulo 3 e 4 lá de Atos mesmo, você vê que Pedro e João já haviam sido presos, porque eles estavam indo para o templo e eles oraram por um paralítico na entrada do templo, e aquele paralítico, ele levantou e saiu andando, pulando, glorificando a Deus, e isso trouxe inveja para os fariseus, que mandaram prender Pedro e João. Só que agora aqui novamente, Pedro está preso, e Pedro ele está preso, mas a Bíblia dá um detalhe aqui e relata para nós, na parte B do versículo, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Meu irmão, a nossa oração tem que ser específica. Como igreja, nós estamos nessa semana de jejum e oração, nós temos 6 alvos específicos que são colocados no grupo da igreja. Por quê? Porque a nossa oração precisa ser específica. Assim como essa irmã orou por uma pessoa específica em outro estado, Deus respondeu, ela afetou as regiões celestiais. E aqui nós vamos ver pelo texto, se você continuar lendo, você vai ver que a igreja, através da oração da igreja, Deus enviou um anjo no cárcere. Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. E Pedro estava, vamos dizer assim, Pedro estava hoje, para você ter uma ideia, ele estava num presídio de segurança máxima. Pensa num presídio de segurança máxima nos Estados Unidos ou na Rússia, na Alemanha, um presídio de segurança máxima. Pedro estava num lugar como esse, e a Bíblia diz que existiam soldados e portas, portões que fechavam, e ele foi levado lá para aquele lugar. E aí a Bíblia começa a nos mostrar o que aconteceu pela oração da igreja, porque a oração ela é poderosa e eficaz. Versículo 6, e aconteceu que na noite anterior, em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Herodes na realidade pretendia matar Pedro. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com as algemas presas nas mãos, e com 2 correntes e 2 guardas de sentinela no cárcere, diante da porta. Versículo 7, subitamente um anjo surgiu, um anjo do Senhor, a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro. Olha, meu irmão, Pedro estava dormindo numa prisão no dia anterior ao seu
suposto julgamento, porque ele sabia que Herodes não iria somente fazer um julgamento, mas iria condená-lo à morte. Pedro estava dormindo e descansando, porque ele confiava e ele sabia que se Deus quisesse livrá-lo, Deus o livraria. Então nós vemos aqui que uma luz resplandeceu na prisão, e o anjo tocou no lado de Pedro e falou para ele: Pedro, acorda aí, Pedro, levanta. E Pedro ficou meio ainda desorientado, e aí as algemas caíram dos pulsos dele, e o anjo continuou a falar com Pedro, versículo 8, o anjo continuou orientado: Pedro, veste a roupa, calça as sandálias. E assim Pedro fez, e disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e segue-me. E a Bíblia diz que Pedro começou a seguir o anjo, e quando Pedro começou a seguir o anjo, olha o que aconteceu. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo, porque ele pensava que talvez fosse um sonho, uma visão, e aí ele estava saindo, andando atrás do anjo. E o versículo 10 diz: todavia passaram pela primeira e pela segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava o acesso à cidade, e este se abriu por si mesmo. E eles passaram, e tendo saído, caminharam logo por uma rua, e de repente o anjo se afastou. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora eu entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava a fazer contra mim. Pedro, quando ele recebeu o anjo lá na prisão, ele foi tocado acordado no meio da madrugada. Ele não sabia o que estava acontecendo era real ou não, mas ele obedeceu a ordem do anjo. E quando ele saiu pelo portão, meu irmão, aqui é a primeira vez, né? Deus é um Deus empreendedor, né? Um Deus maravilhoso. Deus aqui já mostra o portão eletrônico. A primeira vez que um portão na história, né, abre com acionamento eletrônico, né? Hoje a gente tem um controlinho que a gente aperta na nossa casa quando está chegando, e o portão abre da garagem. Foi isso que aconteceu aqui. O portão abriu de uma forma sobrenatural. Deus apertou o controlinho lá no céu e o portão da prisão abriu. Isso quer dizer o que, meu irmão, para mim e para você? Deus está no controle de todas as situações que acontecem na minha e na sua vida. E quando a igreja ora, quando a igreja se posiciona como um exército de oração, como um exército que verdadeiramente foi chamado para guerrear nas regiões celestiais, para interceder, para orar por doentes, para orar por salvação, para orar por perdão dos pecados, como nós vimos aqui em Tiago, para orar por aquele que está triste. Nós vimos isso, que a igreja estava orando por Pedro a Deus, e Deus ouviu a intercessão e enviou um anjo, e o anjo livrou a Pedro da prisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, versículo 12, diz que ele começou a refletir e se colocou no caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia muitas pessoas reunidas em oração. Olha só, a igreja estava orando por ele na casa de Maria, né, a mãe de João, chamado Marcos, que é esse mesmo Marcos que você vê aqui escrito nos evangelhos. E Pedro chega até a porta daquela casa, e olha que interessante, Pedro chegou à porta, versículo 13, ele bateu na porta, e uma mulher chamada Rode veio atender ele. E quando aquela mulher abriu a porta, ela ficou tão maravilhada que ela viu que era Pedro, fechou a porta e voltou para contar aos irmãos, porque eles estavam orando para quê? Para que o Senhor libertasse Pedro da prisão, e Pedro estava ali na porta, liberto, e os irmãos orando. Aí Rode chegou lá na oração dos irmãos, Pedro está aí na porta, né? Pedro está livre. E os irmãos falaram para ela: menina, você está delirando, você está louca, né? Nós estamos orando aqui, você está ficando, né, meio, o que você tomou, o que você bebeu, né? Já é alta madrugada, você está com sono, vai dormir. E olha o que a Bíblia diz: e assim, versículo 14, que ela reconheceu a voz de Pedro, ela foi tomada de grande alegria, e ela correu de volta, né? Ela correu de volta e exclamou: Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. Todavia eles repreendiam: você está fora de si. Mas diante das insistências da mulher em afirmar que era Pedro, eles foram lá. E ora, quando eles abriram a porta, aleluia, eles olharam a porta e eles viram Pedro liberto na porta da casa de Maria. Eles ficaram
atônitos, diz o final do versículo 16. Eles ficaram de boca caída, de queixo caído, como a gente fala hoje, né? E eles ficaram assim: meu Deus, eu não acredito, é verdade, a Rode não está doida, né? Ela não está doida. Pedro entra, e Pedro entrou, a Bíblia diz, né? Pedro entrou e ele anunciou isso que tinha acontecido com ele, a Tiago e aos demais irmãos, e logo ele se retirou e foi para um outro lugar. Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, nessa manhã: é necessário intercedermos, é necessário orarmos para que Deus intervenha no governo da nossa nação, orar para que Deus intervenha na igreja, para que Deus santifique a igreja, para que Deus limpe os púlpitos como está acontecendo, para que Deus traga avivamento, para que Deus traga arrependimento às pessoas, para que Deus traga cura sobre a vida das pessoas. As pessoas hoje estão perecendo por questões emocionais fortíssimas nessa quarentena. Nós precisamos orar e interceder por famílias, como nós estamos orando aqui na igreja nessa semana. Nós estamos orando por famílias, por doenças emocionais, para que o Senhor cure. Nós estamos orando pela cura do Covid, por aqueles irmãos que estão no grupo de risco, para que o Senhor os poupe, os guarde, os livre. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar pela liderança da igreja. Você que congrega alguma igreja, ore pela vida do seu pastor. Você não imagina o que o seu pastor passa, o que a família do seu pastor passa por estar à frente de uma obra. Você não faz ideia. Ele precisa das orações, das suas intercessões, assim como a igreja não fazia noção e ideia do que estava acontecendo lá com Pedro no cárcere, mas a Bíblia diz que a igreja, ela fazia contínua oração por Pedro. E assim eu peço para você, meu irmão e minha irmã, junto comigo, ore pela vida do seu pastor, ore pelo governo, ore pela cura, ore pelo derramar do Espírito Santo, ore para que os dons do Espírito Santo sejam manifestos, ore para que a igreja não seja esfriada, a apostasia não venha sobre a vida sua e de nenhum dos seus irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, e a Bíblia diz que nos últimos tempos viria uma grande apostasia, que o amor de muitos se esfriaria. Então nós temos que orar: Senhor, tem misericórdia, não deixa que o meu irmão esfrie, Senhor, não deixa que o meu irmão perca o amor, não deixa que o meu pastor perca o amor. Meu Deus do céu, isso é muito importante, isso é muito sério. Nós precisamos entender e voltar às práticas dos fundamentos da igreja apostólica, da igreja de Atos dos Apóstolos, que era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que vivia em comunhão. Hoje nós estamos vivendo essa coisa da quarentena e muitos já acostumaram a ficar em casa, muitos já acostumaram a só online, e outros nem conseguem mais participar de online, porque é tanta live, é tanta coisa online que a gente fica cansado. Eu entendo isso, mas nós precisamos entender que é necessário estarmos juntos, é necessário congregarmos juntos, é necessário, como a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Isso foi escrito no primeiro século. Já naquela época as pessoas já não tinham costume de congregar. Que você nunca perca o culto presencial na sua igreja, porque nada substitui o culto presencial, nada substitui estarmos aqui orando juntos, adorando juntos ao Senhor, estudando a palavra juntos, buscando o Espírito Santo juntos. Não existe nada que substitua isso. É como aquela brasinha, é aquela churrasqueira que você acende o carvãozinho, e aquele carvãozinho vai passando calor um para o outro, e vai aquecendo, esquentando. Quando vê, está um braseiro maravilhoso para fazer um churrasco na churrasqueira. Assim a igreja, nós temos que estar unidos, nós temos que orar, nós temos que entender que ainda nesses tempos de hoje, a prática da oração é uma ferramenta espiritual, é uma ferramenta poderosa, que a prática do jejum é uma arma poderosa, a adoração na igreja coletiva é algo poderoso, é uma ferramenta de guerra poderosa que Deus nos deu. A comunhão na igreja, o estudo da palavra com os irmãos na igreja, a coinonia, isso, meu irmão, é muito importante, nós temos que entender isso. Por isso muitas igrejas estão perdendo o foco, estão perdendo o rumo, porque elas estão deixando os fundamentos, as coisas que eram praticadas no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje diz: não, hoje não preciso orar, não tem problema se você não consegue orar.
orar. Tem problema sim, meu irmão. Se você não está conseguindo orar, peça a Deus, não se conforme. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso conseguir, Espírito Santo, participar do culto na minha igreja presencial. E se eu não posso estar presencialmente, porque eu estou doente ou porque eu estou no grupo de risco, que eu possa participar online de todo o culto, estar atento, absorvendo, porque nós precisamos, assim como os líderes que estão na frente, como Pedro, ele precisou da oração da igreja. Eu digo para você também, meu irmão, minha irmã, pastores, vocês precisam de intercessores. Eu louvo a Deus porque Ele tem levantado na nossa igreja intercessores, intercessoras, pessoas que entendem e vivem essa dimensão da oração, essa dimensão da intercessão, que entram nesse lugar em Deus e intercedem por vidas, e oram, e têm a sua visão aberta, e conseguem discernir as coisas, e muitas vezes orientar até mesmo a liderança da igreja. Por isso eu peço a você: não pare de orar, não se conforme se você não está conseguindo orar. Não precisa começar a orar 1 hora por dia, comece a orar 5, 10 minutos, comece a ler um versículo por dia da palavra, comece a fazer as coisas, é como um exercício físico. Nós estamos voltando agora da quarentena aqui em Guaratinguetá, e a partir de segunda-feira que vem, se Deus quiser, eu volto a praticar exercícios físicos, só que vai doer, né? Eu não vou conseguir fazer igual eu fazia há 5 meses, 6 meses atrás, quando eu estava direto na academia. Eu vou ter que começar devagarinho de novo, e assim você precisa fazer, meu irmão e minha irmã. Comece hoje, decida hoje: eu não aceito mais ter uma vida medíocre de oração, eu não aceito ser um crente que não ora, que não jejua, que não congrega, que não intercede pela vida da liderança da sua igreja, que não está presente. Eu não aceito mais isso, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e nós precisamos entender: o Espírito Santo está resgatando essas bases para nós, esses fundamentos, para que nós consigamos nos apoiar e suportar as lutas que virão, as batalhas que virão. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, e para que o Espírito Santo traga esse entendimento sobre você, e que você a partir de hoje seja fortalecido para você orar, interceder, para você jejuar, para você congregar e para você adorar na comunidade, na comunhão. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, e o Senhor tem trazido essa consciência a nós, essa revelação que já não é nova, é uma revelação desde os primórdios, que a oração, ela é poderosa e eficaz, que a intercessão é fundamental para a vida da igreja, e nós pedimos perdão ao Senhor, nós nos arrependemos e pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós oramos e oramos somente por nós, mas que o Senhor levante nesta manhã verdadeiros intercessores, intercessoras, homens e mulheres de Deus, que guerreiam nas regiões celestiais a favor da igreja, a favor do seu país, a favor, Deus, do teu reino, a favor de vidas, a favor dos perdidos, a favor dos enfermos, dos encarcerados, como nós vimos aqui, daqueles que estão enfiados nas drogas. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, nesta manhã, homens e mulheres cheios do teu Espírito, para intercederem, e opera através da nossa oração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu final de semana, e tenha uma semana abençoada de oração e de intercessão na presença de Deus. Seja abençoado por essa palavra em nome de Jesus. Amém.